Muito bem, boa noite, bem-vindas e bem-vindos ao nosso penúltimo encontro. A gente ainda tem mais um, mas dentro dos temas que a gente vai trabalhar, este é o último encontro da Jornada da Consciência, porque o próximo a gente vai falar sobre a atividade final, sobre a entrega final. Mas eu falo no final do encontro de hoje, certo? Então vamos lá. Ontem nós falamos bastante de diversidade, de rótulos, né, de reconhecimentos e tudo mais, de inclusão, de equidade. Vou começar o encontro de hoje trazendo uma provocação para vocês, para a gente entrar no tema de hoje. Então, lembre-se, o que eu estou trazendo aqui é uma pitadinha de reflexão para tudo que a gente falou ontem. Bora lá. Quero que vocês se manifestem inicialmente pelo chat, vou pedir inicialmente pelo chat, mas depois a gente faz aquele bate-papo de abrir ali e conversar. Quando olhamos para esta imagem, o que podemos dizer? Ou o que vocês diriam? Vamos lá, podem começar aí no chat. Bruna, já passo para você, mas eu quero primeiro ouvir a repercussão, ler, na verdade, a repercussão aqui. Estamos vendo a imagem. Eu quero saber o que a gente está vendo aqui na imagem. Dessa vez eu não vou trazer contexto. Dessa vez é de acordo com a reflexão e com a percepção de cada um. Quero ver. Adorei o nome. Comer fora é muito bom. Pronto. Tá certo. Cada um está enxergando dentro de uma perspectiva. Ótimo. Vamos lá. Quem mais? Rótulos, rótulos. Vamos, gente. Estou esperando vocês aqui. Quero ver. Machismo, diferença estrutural causada pelo patriarcado, de alguma forma injustiça. Bom. Cultura, olha que interessante. Tá vendo por que é importante a gente levantar perspectivas e percepções? Porque a gente sai de um contexto talvez muito fechado e a gente começa a expandir, começa a olhar para outros lugares. Ó. Cultura, que mais? Comparação, uma imagem de certa forma preconceituosa, uma visão distorcida. Ótimo, muito bom. Muito bem, muito bem. Bruna, vou te ouvir, depois eu toco daqui. Vai lá, Bruna. Tá no mudo. Não tá saindo o seu áudio. Ainda não tô te ouvindo. Se você tiver de fone, vê se não é a conexão do seu fone, Bruna. Por enquanto, a gente não tá te ouvindo. Não, ainda não. Bruno, se você quiser tentar sair da chamada e retornar, pode ser que foi na conexão de entrada, tá? Às vezes dá erro no áudio. Vamos lá. Então, ó, enquanto a Bruna vai regularizando lá o áudio dela, vamos, vamos entender aqui um pouquinho o porquê dessa imagem, por que eu quis trazer essa imagem. Aqui a gente condensa praticamente tudo que a gente falou ontem, quando a gente falou de diversidade, falou de inclusão, falou de rótulos, falou de julgamentos, falou de preconceitos, né? Por quê? Sim, a gente vive numa sociedade que culturalmente é patriarcal, é machista, e sim,
quantas e quantas vezes, né, se uma mãe diz, nossa, hoje eu tive que comprar um fast food porque eu estava conseguindo fazer a janta para a família. Ela muito possivelmente vai ser chamada de preguiçosa. Falar, nossa, você não teve coragem de fazer comida da sua família? Fazer comida para os seus filhos? Né? Mas se fosse o pai, né, a gente teria, nossa, olha que pai legal, ele trouxe, e até na visão dos filhos isso muitas vezes acontece. E aí, nada que eu gosto de colocar é, eu falei um pouquinho disso ontem, mas vou bater nessa tecla mais uma vez. E se fosse um casal homoafetivo de duas mulheres ou dois homens? Quem ia ser o preguiçoso, quem ia ser o legal? Qual a diferença? Né? A Gabriela achou engraçado. É uma reflexão, Gabriela, porque pensa, né? Então quer dizer que se fosse uma relação homoafetiva de dois homens, pais de algumas crianças, é, é, os dois seriam legais trazendo pet food. Ninguém seria preguiçoso de não querer cozinhar. E se fosse um casal homoafetivo de duas mulheres, é, é, as duas seriam preguiçosas se elas trouxessem pet food. É, é, é muito louco isso. Né? E aí, o que, que eu quero trazer de talvez um complemento do que a gente trouxe em todas as conversas de ontem é que essa questão do rótulo, essa questão do preconceito, essa questão da segregação, né, de tudo isso que a gente falou, ela está muito mais presente do que a gente percebe muitas vezes, do que a gente imagina. Né? Porque ela está presente muitas vezes em todo o nosso entorno. Né? Claro que vocês, mulheres, vocês meninas, acabam sentindo muito mais isso. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Porque se a gente for olhar no ambiente corporativo, né? Quantas mulheres a gente tem que ocupam alta liderança? É sempre um número menor. Por quê? Porque as mulheres acabam tendo menos oportunidades, menos acesso ao estudo, à formação, e não porque não querem, mas porque elas são privadas muitas vezes do acesso. Né? Assim como vários outros grupos que são minorizados. Né? E tem até uma atividade lá no GC que fala sobre isso. Né? Porque existe uma diferença, né, de grupo minoritário e grupo minorizado. Né? Minoritário é aquele que é menor em número, em quantidade. Grupo minorizado é aquele que é inferiorizado, aquele que é desconsiderado. Eu não sei aí na região que cada um de vocês está, como que isso está acontecendo, tá? Mas aqui, por exemplo, em São Paulo, nesses últimos anos, existe uma quantidade de imigrantes sul-americanos, então tem bolivianos, tem venezuelanos, além disso, tem muitos haitianos, muitos de nacionalidade africana, então angolanos, nigerianos, muitos, muitos. Tá? E aí, claro que São Paulo, pela magnitude que ela tem, né, da cidade de São Paulo, pela quantidade de pessoas que tem, muitas vezes acaba meio que passando despercebido. Você convive com essas pessoas ali no dia a dia. Né? Mas existe um preconceito gigantesco. Tanto que existem regiões que meio que são essas populações, por exemplo, bolivianos. Vou dar exemplo de bolivianos porque eu conheço alguns grupos. Muitas vezes eles têm tanto medo, né, de sofrer tudo o que a gente sabe que sofrem as pessoas
por preconceito e tudo mais, eles alugam casas e fecham, né? Se tiver alguém aqui de origem boliviana, talvez possa falar melhor do que eu, tá bom? Eles fecham a casa, eles tampam perto da casa do meu pai, tem um sobrado, eles fecharam a frente inteirinha com, com placas de metal, né? Tudo, tudo. Então, assim, você não consegue ver para dentro. E aí eles amontoam ali 10, 15 pessoas para morar, para trabalhar, para conviver, para fazer tudo ali dentro. Né? Tamanho o medo de sofrer violência, de sofrer preconceito e, claro, também de serem mandados embora do país. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, muitas vezes, grupos que são um grande número, como as mulheres, e o percentual de mulher no Brasil é maior do que o dos homens. Né? Já historicamente é maior do que os homens. É um grupo normalmente ou comumente, constantemente minorizado, inferiorizado, né? Dito como menor. Tanto que no passado se falava, né? Ah, o sexo frágil, né? Tudo conversa. Faz sentido isso para vocês, gente? Quero entender aí se isso traz o contexto do que a gente estava falando. Né? E aí a ideia é como nós, né, podemos ser uma voz de apoio, ser agentes desse processo de transformação diante dessas situações. Por quê? Tá bom, eu sei que as mulheres não, desculpa, eu sei que os homens são privilegiados, eu sei que existe desigualdade, eu sei que pessoas pretas geralmente ganham menos, recebem menos do que pessoas brancas, eu sei de tudo isso. E o que eu vou fazer com essa informação? O que eu posso fazer com essa informação? Percebe? É nesse movimento que a gente está olhando, é nesse sentido. Claro, de novo, não estou dizendo aqui que a gente vai sair com pau e pedra na rua, que vai fazer manifestação. Não. Mas como que eu posso, talvez, ajudar nesse processo de mudança de cultura, de reformulação de pensamento, talvez a partir de dentro da sua casa, de dentro do seu grupo escolar, de dentro ali do seu ambiente de trabalho. Né? Ontem a Bianca me marcou bastante quando a Bianca disse assim: na escola geralmente eu me propunha a acolher as pessoas que chegavam, novas, perdidas ali, porque geralmente eram tratadas como esquisitas, como estranhas, como perdidas. Né? Legal, ela fazia o movimento. Mas será que só ela fazer o movimento funcionava? Né? Será que não precisava de que outras pessoas fizessem o mesmo movimento? Será que a gente não consegue, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, ajudar nesse processo de mudança? Né? Então é aqui que eu quero tocar em vocês, é aqui que eu quero chegar em vocês. Né? Sim, a gente pode ser o agente da mudança, o agente da transformação. Só que para isso, a gente precisa começar um processo que talvez até é um passo atrás, né? Que é o processo da gente entender como que a gente pensa, como que a gente age, como que a gente entende cada situação que a gente vive, ou que a gente se depara. Porque senão fica fácil. Eu posso dizer assim, mas a Ana Paula, ela tem que mudar o jeito dela.
Legal, Ana Paula tem que mudar o jeito dela. E você tem que fazer o quê da sua vida? Né? E você está mudando alguma coisa? Você está se propondo a algo diferente? Faz sentido, pessoas? Vou olhar o chat aqui, que eu sei que muita gente escreveu coisas aqui e eu perdi na fala, mas vamos ver. Tá, Bruna, peguei sua fala aqui, Bruna Santos, que existe uma diferença de cobrança. Claro que existe. Claro, existe. Infelizmente, muito. A Bruna Thaís colocou, eu saí do meu antigo emprego por causa de machismo. Isso é tão triste saber porque só porque é homem faz a mesma coisa e ganha o dobro. Verdade, Bruna Thaís. Concordo com você, infelizmente. Infelizmente, isso é realidade. E continua ainda sendo realidade. Talvez já não seja a grande maioria, mas ainda é uma verdade. Deixa eu ver mais alguém aqui. Eu vi que alguém levantou a mão, já passo a palavra. Deixa eu ver. Ah, o Onof estava falando aqui, imagino, em João Pessoa, ali na região norte e nordeste, deve ter bastante mesmo venezuelanos, né? Os indígenas também sofrem bastante. Ótimo. Vamos lá. Quem levantou a mão? Daniela. Oi, Marco, boa noite, pessoal. Eu Boa queria fazer noite. uma colocação aqui de um exemplo, assim, que eu penso muito sobre isso, né? Eu sou mãe de três meninos e percebi, na verdade, assim, a minha percepção dessa diferença, né, de tratamento entre homens e mulheres é da minha vida toda, né? Começa lá na infância, começa muito, sim, claramente na adolescência, porque eu me lembro que uma das minhas primeiras, assim, que eu externei com essa percepção foi quando eu dizia que eu queria ser menino, por conta da liberdade que os meninos tinham, por conta da autoridade, digamos assim, que eles tinham quando falavam, numa percepção, eu lembro que a nível escolar, inclusive, né? Quando era um menino que tinha, por exemplo, assim, muito CDF, digamos assim, né? Mas Uhum. se fosse um menino, eu seria elevada ao extremo, usada pela escola de uma forma, né? E como menina, existia o reconhecimento ali mais básico, tipo assim, não faz mais, era mais normalizado, né? Menina ser estudiosa. Então, e eu lembro muito dessa questão de sentir a diferença da liberdade mesmo, né? Por exemplo, e aí a gente vai vendo no decorrer do tempo, né? Nós mulheres, mesmo assim, para sair na rua, você tem uma preocupação de horário, você tem várias preocupações, né? E eu até hoje, né, converso isso muito com os meus filhos, até porque eles são, tem dois que são adolescentes, né? E eu digo que eles na rua são como eles são tão vulneráveis quanto uma mulher, digamos assim, porque eles são jovens, né? Então eu vou dando essas dicas de como eles devem se portar, né? De como eles devem andar, de procurar grupos, andar assim nas regiões, assim, andar em lugar iluminado, esse tipo de coisa. Mas o exemplo que eu queria trazer foi de uma conversa que eu tive com o meu pai, que é taxista, um dia que ele estava me levando em algum lugar, não lembro exatamente onde, mas ele na rua, um carro, digamos assim, o carro, ele não estava dando passagem, mas o carro entrou mesmo assim, e era dirigido por uma mulher. E aí, na hora, ele reagiu falando, né? Nossa, podia ser mulher, algo assim, ele disse. E na Uhum. hora eu falei assim, olha só, primeiro que assim, se fosse um homem, você tinha dado passagem. Vocês sempre acham, quando você vê que é uma mulher, sempre acha que a mulher tem que te dar a vez, tem que esperar, tem que, tem que se afastar. E a gente pode até ver isso um pouco no que tem acontecido, não sei se quem acompanha, assim, se fora de São Paulo isso aparece tanto, mas a gente tem visto notícias sobre a violência no Parque do Ibirapuera, por exemplo, geralmente praticada por corredores homens contra mulheres que estavam ali na pista, digamos assim, né? Uma violência, porque aquela história assim, ele vem correndo, é você que tem que sair. Se você não sair, pronto. Né? Você pode ser ali arremessada, ou enfim, esbarrada, ou se machucar, como tem acontecido. E
aí eu comecei a falar sobre isso com ele, falando, inclusive, assim, olha só, eu vou te falar para você ir mudando essa mentalidade, porque assim, eu sou sua filha, ouvi aqui, tudo bem. Mas se eu sou uma passageira e ouço você falar qualquer coisa assim, eu posso muito bem prestar queixa contra você já. Me sentir de alguma forma insultada, me sentir violentada, abusada de alguma forma. Então, assim, e aí isso até é uma fala que eu também faço muito para os meus filhos, né? Até tem um dos meus filhos tem 14 anos e ele é mais, digamos assim, afobado, enfim. Às vezes ele tem dificuldade de conter o emocional dele, né? E eu sempre falo isso para ele, que assim, olha, cuidado, como você coloca, você tem o direito de ficar assim, nervoso e tal, mas assim, respira, se afasta, principalmente se for uma mulher. Principalmente, porque qualquer coisa que você faça contra uma mulher, você é um homem. Você vai estar fazendo uma violência, porque, de qualquer forma, por mais que, digamos assim, ela venha te bater, digamos, uma mulher venha para te bater, você tem que se esquivar e sair da situação, não revidar, porque você é homem. Mas isso é um limite, a gente sabe que isso acontece em mínimos casos, se acontecer alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu queria trazer essa percepção assim, que eu acho que a nossa participação na mudança da sociedade, ou na melhoria dos conceitos e tal, é a gente primeiro começar, tanto na educação dos nossos filhos, quanto nos ambientes em que a gente participa, inclusive com familiares, nas igrejas e tudo mais, na hora que a gente ouve alguma coisa, ou percebe que está tendo alguma diferença, a gente tem que se manifestar, obviamente tentando buscar ali uma forma de assim, trazer que aquilo não é mais, não cabe mais, não será mais aceito que seja tratado desse jeito, né? E a gente tem que ir fazendo essa formação. Eu acho que assim a gente colabora para a mudança também, né? A gente não Legal, virar o olho quando principalmente está sendo praticado com outra pessoa, né? Então, mesmo na questão do racismo, na questão dos imigrantes, em várias questões, na questão dos LGBTs, a gente está sempre ali, quando a gente percebe que está tendo uma fala, naquela história assim, se você está na mesa e estão falando alguma coisa e você não levanta, digamos assim, algum preconceito e você não levanta ou você não se coloca, você está participando, sendo conivente, né? E não tem mais tempo dessa conivência. Eu acho que é um pouco disso, assim. Além de você não fazer a prática, você também não pode ser conivente. Acho que é a grande questão, a gente tem que se manifestar. legal, Dani. Beleza, obrigado pelo seu depoimento. E sim, você tem toda a razão. Esse é o nosso processo, né? Porque se a gente não parte de algum lugar buscar a mudança, para buscar um novo caminho, para buscar um novo formato, vai permanecer tudo como está, né? E se permanecer tudo como está, não está bom. A gente já detectou que não está legal. Vamos lá, vou ouvir o Onofre e depois o Thaís. Ô, Márcio, eu vou te fazer uma pergunta. Passa. A gente sempre Não sei se eu fala vou que responder, mas faz a pergunta. a gente sempre fala depois há um divisor de águas de pandemia e pós-pandemia, certo? Aí a Uhum. pergunta que eu faço é a seguinte: você acha que o ser humano mudou em alguma coisa depois dessa pandemia ou continua a mesma merda às vezes? Olha, Mal educado é mal educado, aquele que joga o lixo na rua continua o lixo na rua, aquele que não liga para a mãe continua ligando para a mãe, entendeu? Eu acho que continua a mesma coisa. entendi. Onofre, eu vou trazer para você uma resposta talvez em duas partes, tá? Como educador, como profissional da educação, né, como alguém que trabalha aí com pessoas, eu vou te dizer que assim, a resposta talvez seja sim e não, tá? Por isso que eu falei que talvez ela seja em duas partes. Seja sim e não, por quê? Houve um movimento um pouco maior de solidariedade, de cooperação, de alguma forma, um senso mais de comunidade, que é o que a gente preza muito aqui no Bold, a gente vive fazendo isso com vocês aqui. Poxa, você ajuda lá no grupo do WhatsApp, ajuda os coleguinhas, né? Então, isso ou, ou não é generalizado, tá bom? Isso não é generalizado. Adoraria que tivesse sido,
Porque eu acho que se tivesse sido generalizado isso, a gente estaria num mundo muito melhor do que a gente está vivendo hoje. Tá? Mas houve uma mudança, houve uma nova perspectiva. Eu não vou nem falar que é uma nova percepção, mas uma nova perspectiva. Né? Então, assim, é possível perceber que as pessoas passaram a se preocupar um pouco. Porém, e aí eu acho que é o grande caos da situação toda, é que se a gente for olhar, até mesmo um viés um pouco psicanalítico, alguma coisa nesse sentido, né, psíquico, isso aconteceu, foi estimulado, foi valorizado, mas se derreteu. Para muitas pessoas, continuam se derretendo. Então, assim, hoje, se a gente for cravar, né, que por volta de 2022 foi quando acabou efetivamente, né, o cenário global de pandemia. Então, assim, há 3 anos aproximadamente, nesses 3 anos, tudo isso que eu acabei de falar que foi potencializado, ele vem se diluindo, que as pessoas voltaram a olhar só para si. O que eu não acho que é um problema nenhum a gente olhar para nós mesmos. Né? Ontem, inclusive, falamos aqui, é egoísmo, não é egoísmo? Não tem problema nenhum olhar para si. O grande problema é só olhar para si. Né? Só pensar em si mesmo. Porque isso torna, né, o convívio e o processo extremamente doloroso para todo mundo. Para a própria pessoa, mas para todas as pessoas que estão à sua volta. E quando eu falo doloroso, eu estou falando doloroso de verdade, eu não estou falando de dor emocional, né, de sentimento. Sabe por quê? Então, olha só, durante a pandemia, né, eu conheci muitos casos e ouvi muitos casos de pessoas, de jovens, inclusive, que começaram a fazer mutirão. Então, no prédio, a gente vai lá e combinou para todo mundo, somente as pessoas de mais idade, deixar do lado de fora da porta uma listinha de mercado. A gente ia lá, fazia mercado para ela, deixava. Perfeito. É muito legal. Né, foi um boom. Hoje, em alguns casos, esse mesmo jovem não fala bom dia para aquela senhora, para aquele senhor, que ele ajudou na pandemia, com a porta fechada, praticamente sem ver o rosto. Né? Qual é o sentido disso? Qual é o lugar de acolhimento que aquela pessoa quis desenvolver? Percebe? Então, quando eu digo que mudou, mudou. Mas também o mesmo processo de mudança, ele teve ali um derretimento. Então, assim, talvez essa percepção que você trouxe, Honório, que eu também concordo, né, de as pessoas serem mal educadas, não ligar, fazer de qualquer jeito, e não pensar no outro, está nesse lugar. Né? Algumas pessoas não mudaram em nada, né? Inclusive eu conheço pessoas que até hoje dizem que a pandemia, que tudo que aconteceu na pandemia foi exagero. Tá bom, é uma opinião da pessoa, provavelmente ela vai morrer com esse pensamento, né? Porque 700 mil pessoas mortas, não sei se é exagero. Eu acho que, para mim, é um absurdo. Né? Mas, infelizmente, conheço pessoas que ainda acham que é. Né? Tipo assim, exageraram. Não precisava. Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas acho que talvez a grande resposta aqui é assim, houve sim uma mudança de perspectiva. Né? Só que aí também, depois desse processo, tem a escolha. E aí eu volto a reafirmar o que eu falei ontem para vocês. Que bom que vocês estão aqui, porque me serve de consolo e me mostra que continua existindo pessoas que estão escolhendo fazer diferente. Porque, infelizmente, talvez até alguém da sua família, do seu círculo familiar, não esteja escolhendo, não esteja fazendo a mesma escolha. Não sei se eu respondi, Onofre. Espero ter respondido de alguma maneira. Vamos lá, Bruna Thaís, com você.
Boa noite a todos. Boa. Tá bom minha fala? Tá sim. Então, eu gostaria de compartilhar um pouco, assim, uma situação que aconteceu comigo. Eu até coloquei ali no comentário, né, que eu saí do meu antigo emprego por conta de machismo. Só que esse assunto, assim, é bem delicado. Desde ontem, quando você comentou, né, em questão ali de sexualidade, então, assim, é complicado pelo fato de que foi o meu último emprego, né, que eu passei isso, e não foi só a questão do machismo, porque eu moro numa cidade no interior do Paraná. Não sei se vocês já ouviram falar em Bituruna, mas fica perto de União da Vitória, dá mais ou menos umas 5 horas de Curitiba. É bem no interior, só que tem muito grande as empresas de madeireira, né? E quando eu escolhi fazer engenharia elétrica, que foi a minha formação, né, atual, acabou que a única opção que eu tinha era trabalhar no ramo de madeireiro. E quando eu cheguei lá, nunca nenhuma mulher tinha trabalhado na empresa, tipo, nessa área de elétrica, de mecânica, né? E eu iniciei ali como uma das primeiras mulheres nessa área, então foi bem difícil de eu conseguir crescer na empresa. E eu achava que esse preconceito ele vinha do meu chefe, né, do meu coordenador de manutenção, e na verdade não era dele. Depois, claro, daí vem a questão do julgamento, né, que você tinha comentado ontem, né? Quando eu fui conhecendo melhor ele como pessoa, eu vi que ali ele estava fazendo de tudo para que eu conseguisse, né, subir, para que eu conseguisse um cargo de fato, né, mais próximo ali da minha área de formação. Daí que eu percebi, quando ele acabou saindo do cargo, que ele conseguiu sim me dar a oportunidade de um cargo na área, eu vi que o preconceito não vinha dele, sim da cultura da empresa ali, porque é um ambiente familiar, né? E todos filhos homens, não falando que, né, todos eles eram, enfim. E eu me desgastei tanto dentro da empresa para conseguir mostrar o meu valor que quando de fato eu estava num cargo que eu queria, eu já não sabia mais se era o que eu realmente queria. Porque daí eu já estava tão desgastada psicologicamente, eu sofri abuso dentro da empresa, que foi um dos fatores também que eu acabei saindo. E isso é triste, porque a gente sabe, assim, foi uma experiência minha, né? Então, claro que se alguém vir perguntar, Bruna, eu quero fazer engenharia elétrica, qualquer mulher que vir me perguntar ou falar, se é uma coisa que você quer, faça. Não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com você. E em relação, assim, a passar, né, que você tinha questionado ali, né, como que a gente faz para passar, né, uma cultura melhor e tudo para frente, passar isso para minha filha, sempre estar instruindo ela a ser uma boa pessoa, respeitar o coleguinha, sempre falo isso para ela, né, então isso aconteceu comigo sendo mulher. Agora imagine com uma pessoa negra, uma mulher negra, né, uma pessoa ali que uma pessoa que você tinha comentado ontem, né, em relação ali, em relação sexual, vamos dizer que né, fosse o meu caso, né, então Sim. É muito mais difícil, né, eu não consigo nem imaginar. Então, era essa fala que eu gostaria de deixar e agradecer pela oportunidade de falar e passar a minha experiência. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço por você compartilhar e tenho certeza que todos os colegas também agradecem o seu compartilhamento. E olha só, né? Quantas coisas que a gente tem. Eu estava vendo aqui no chat, Felipe, eu vi que o Felipe escreveu, não, acabou antes da pandemia porque veio na Estação da Luz aqui para entrar no trem. Gente, para quem não é de São Paulo, a Estação da Luz hoje é uma das estações que mais acumula pessoas na linha do trem. Realmente, tem horários de pico que, assim, as pessoas se batem, literalmente se batem, para entrar no trem, porque é uma estação final, né? O trem está vazio, elas se batem, se pisoteiam muitas vezes para conseguir um lugar para sentar, independente de se é homem, se é mulher, se é criança, se é idoso, é terrível. Eu sei porque eu pego condução e muitas vezes passo nessa estação
que o Felipe falou. E é verdade, assim, tudo aquilo que a gente falou de empatia, de generosidade, acolhimento, esquece, né? Eu costumo dizer que tem alguns lugares que o espectro do Neandertal ele continua habitando na gente e a gente parece uns trogloditas que precisa só se matar o tempo inteiro. Mas bora lá, vamos adiante. Diante de tudo isso que a gente está falando aqui, gente, né, que a gente trouxe de todas essas falas, quando a gente pensa em processo de mudança, em processo de transformação, existe uma expressão que, para além da expressão, tá, é uma ação, é um movimento, é um exercício, mas é uma expressão que chama-se mentalidade de crescimento. Ou, muitos talvez já tenham ouvido falar também a expressão em inglês, que é mindset. Mindset de crescimento. Né? Eu prefiro usar a expressão em português para ficar mais claro aqui, mas se a gente falar em mindset também não tem problema nenhum. Tá? Mind, mente, né? Set, tipo, né? Modalidade, vamos dizer assim, cenário, alguma coisa nesse sentido. Então, quando a gente fala de mentalidade de crescimento, a gente está falando em se abrir a sua mente, a forma como você pensa, a forma como você processa as informações que você recebe, e muitas vezes não são informações visuais, não são informações lidas, e sim são informações sensoriais, de emoções. Como que você processa? Então, hoje, a nossa ideia aqui é falar um pouquinho do que é essa mentalidade de crescimento versus a mentalidade fixa. Ou o mindset fixo. Tudo bem? Vamos seguir? Então, bora lá. Quando a gente fala de mindset ou de mentalidade fixa, nós estamos falando de tudo aquilo que a gente promove, que a gente pensa, que a gente age, que a gente fala, que a gente acredita, que são imutáveis. Por exemplo, pode tomar manga com leite? Ó, tem gente falando que não. Pode, não pode, pode, não pode, pode, não pode. Né? Cientificamente, a gente sabe que pode. Já está provado, pode. Não tem problema nenhum. Se a gente for perguntar para a vovó, para o vovô, muito provavelmente vai dizer, não pode. De jeito nenhum. Vai te dar um revertério, um piriri, uma dor de barriga, vai passar mal, se bobear, vai morrer. Agora, vocês sabem de onde vem essa crença de que não se podia tomar manga com leite? Alguém sabe? Isso é do tempo da escravidão. Por quê? Foi uma forma que os senhores descobriram de impedir que os negros, né, que as pessoas escravizadas, comessem as mangas, comessem as frutas e tomassem o leite. Então eles diziam, isso não pode, porque você vai morrer. Quem toma essa combinação morre. E olha de quanto tempo a gente está falando atrás. Percebe? Só que isso vem passando de geração em geração. Porque as pessoas realmente acreditaram. E aí, obviamente, ninguém ia testar. Vou testar? Vou testar só para ver se eu morro. Vou tomar um copo, só um copinho, vai que eu morro. Se eu não morrer, eu conto para todo mundo que deu certo. Agora, se eu morrer, vocês vão contar, né? Então, assim,
pensa que, olha só, né? Uma história que foi criada lá no tempo da escravidão, 500 anos atrás, né? Até hoje tem gente que continua acreditando. Isso é um grande exemplo de mentalidade fixa. Por quê? Você criou uma crença que ela pode muitas vezes até te limitar, mas você vai continuar com essa crença até o fim da sua vida. Porque você abriu mão de fazer qualquer mudança ou transformação. Agora, se você era uma pessoa que acreditava nisso, e em algum momento você fala assim, mas espera aí, deixa eu entender se é verdade. Vou ler algum estudo científico, vou conversar com pessoas que tomam manga com leite, e aí eu descubro que, poxa, não tem problema nenhum. Vou até experimentar a manga com leite. Eu passei a ter uma mentalidade de expansão, de crescimento, de abertura. Poxa, posso me abrir para uma coisa nova, posso me abrir para um pensamento novo, para um formato diferente. Está fazendo sentido? Está ficando claro? Ou está confuso? Se estiver confuso, a gente para. Né? Vamos lá, por favor, me ajuda aí. Tá? Então, olha só. Quando a gente fala de mentalidade fixa, sabe aquela coisa? E aí, eu sei que tem algumas pessoas aqui que provavelmente vão se denunciar. Mas esses dias, assim, vocês podem não perceber, mas de vez em quando eu dou uma roladinha ali no grupo. Né? Eu passo por ali. Eu passo, dou uma olhadinha, falo, ei, olha, estão fazendo fofoca. Olha, estão falando mal de mim. E eu gravo exatamente os nomes de quem fala mal, viu? Tá tudo aqui para eu colocar na boca do sapo, como dizem. Não, é mentira, gente. Mentira. Totalmente mentira isso. Mas eu gravo os nomes. E aí, eu vejo umas coisas assim, em todos os grupos, tá? Vou aliviar, não é só no de vocês, mas em todos os grupos. Ah, porque não adianta, eu não tenho sorte. Ah, comigo as coisas nunca acontecem. Nossa, eu não vou conseguir emprego de jeito nenhum. Nossa, já fiz de tudo e nunca deu certo. É, tenho certeza que não vai dar certo. Olha o povo se denunciando. Quem dá risada se denuncia, sabia? Eu já sei que deu risada porque fui eu que falei lá no grupo. Ah, Jesus. Gente, isso, claro que a gente está cansado, claro que a gente tem que enxergar a realidade, claro que a gente muitas vezes está desesperado, está chateado, está triste. Mas enquanto você continuar acreditando exatamente em tudo isso que eu acabei de falar, a chance de acontecer é cada vez menor. E eu não estou falando nada fora do que a gente está conversando aqui. Não estou falando de religiosidade, eu não estou falando de energia, de crenças, nada. Estou dizendo, você está se limitando a partir da sua fala, a partir do seu funcionamento, você com você mesmo. E é tão louco, isso funciona tanto na nossa mente, que aí sabe o que acontece? Aí passa 2 semanas que a pessoa reclamou, ela arruma emprego. Aí ela faz processo seletivo, passa na entrevista, consegue um emprego, aí dá vontade de falar assim, mas então, pessoa abençoada da minha vida, amor do meu coração, você não falou que se nada acontecia? Você não falou que nada dava certo? Você não falou que nunca ia dar certo na sua vida? E agora? Então não aceita o emprego. Pronto, não aceita. E o que eu quero dizer com isso? Não estou dizendo que a gente não vai ficar triste, não estou dizendo que a gente não vai passar por dificuldade, não estou dizendo que a gente não vai passar por desafios, não. Mas o que eu quero dizer é, será que você já pensou se existem outras possibilidades, além daquelas que você está buscando?
Será que se você já pensou se existem outros caminhos para você buscar uma oportunidade de trabalho, por exemplo? Será que você já buscou outras pessoas que possam te ajudar, que possam te orientar, que possam te dar dicas? Ou você continua fechadinho no mesmo lugar? Não, eu só vou fazer desse mesmo jeito. Eu só vou fazer dessa mesma forma. Percebe? Então, quando a gente está falando de mentalidade fixa e de mentalidade de crescimento, é nesse lugar. Tem um videozinho, eu não achei para passar aqui para vocês, mas se eu achar, depois eu mando até o link no grupo do WhatsApp para que todo mundo possa ver, eu coloco lá no GC. Eu não sei se eu tenho gravado aqui na nossa curadoria. Até, Sasha, se você tiver como olhar a nossa curadoria, se tiver lá esse vídeo, seria interessante. Depois a gente vai disponibilizar para vocês, gente, uma curadoria de vídeos, de artigos, de todos os temas que a gente fala aqui na jornada. Tá? Pode ser que esteja lá. Né? Se a Sasha encontrar, a gente ainda passa aqui. Se não, não tem problema, depois eu mando. E nesse vídeo ele fala sobre duas crianças. Né? Eu não vou lembrar o nome das crianças, eu sei que é uma menina e um menino. E aí, desse é um videozinho animado, né? E uma das passagens diz o seguinte, algo parecido, né? Ah, Joãozinho, na aula de educação física, nunca faz uma atividade diferente que o professor propõe, porque ele sempre acha que não vai conseguir. Já a Mariazinha sempre gosta quando o professor propõe novas atividades, porque ela ama desafios. Qual que tem a mentalidade fixa e qual que tem a mentalidade de crescimento? Quem que vocês acham? Pode abrir o microfone e falar aí, se alguém quiser, abre e fala rapidinho aí. Não precisa nem levantar a mão, já abre o microfone e fala. Bruna colocou a Maria. Quem mais? Quem vem mais aí? Maria. Exato. Por quê? Porque ela está disposta para o desafio. Ela está disposta a correr algum risco. Ela está disposta a fazer algo diferente. Ela está disposta a fazer qualquer coisa, ainda que seja tomar um tombo no meio da aula. Então, assim, é muito importante a gente pensar como que a gente está fazendo isso. Né? E aí, para a gente começar a exercitar um pouquinho, tá? Eu vou trazer um slide aqui que fica mais fácil para vocês, talvez, começarem a exercitar com vocês mesmos. Vamos lá. Eu vou colocar um slide e aí na parte de cima tá falando ali o nome da professora, tá? Que estuda, né, a questão do mindset, ou da mentalidade de crescimento, que é a Carol Dulker. Deixa eu só ver se é esse slide mesmo. Não, não é esse, gente. Espera aí. Deixa eu parar aqui e pôr no próximo. E agora sim. Aí, agora sim. Deixa eu pôr aqui. Vamos lá. Agora vai. Espera só um segundinho, que eu acho que ainda não está aparecendo aí para vocês. Apareceu aí para vocês? Legal. Obrigado, Bruno. Obrigado, Vanessa. Olha lá. Como que a gente exercita? Vamos ler essa frase aí. Vanessa, você está com o microfone fácil aí? Vanessa Caseiro? Então, Lê essa frase para mim, por favor. todas as vezes que falho, demonstro que não sou bom. Bom essa frase, né? Doída, né? Falaria
esse contexto de forma diferente. Conta pra gente. A Todas gente as já vezes. colocou só assim, adoro que as pessoas comecem a denunciar. Desculpa, vai, Vanessa. Eu colocaria assim: todas as vezes que falho, tenho uma oportunidade de ser melhor. Opa, aí, já começamos a exercitar. Ótimo, ótimo. Mais alguém? Mais alguém quer dar uma sugestão aí? Ó, a Bruna Reis colocou todas as vezes que falha, aprendo com o meu erro. Vai lá, Marília, abre o microfone e pode falar. Estão me ouvindo? Boa noite a todos. Sim, vamos lá. Eu colocaria todas as vezes que falho, eu demonstro que eu estou tentando, né? Opa, mais uma, legal, ótimo. Vamos lá, se mais uma pessoa quiser trazer aí, fica à vontade. Dá para a gente fazer mais uma aqui, depois eu vou mudar a frase. Toda, Eu colocaria. Pode falar. todas as vezes que falho, eu evoluo. Boa, boa. Vou trazer a nossa sugestão aqui, modesta sugestão, que é: se falho, é porque em alguma coisa posso melhorar. Né? Porque, tudo bem, eu vou reconhecer que eu falhei, eu vou reconhecer, mas eu vou reconhecer também a possibilidade de melhorar, possibilidade de ter vivido uma experiência, ok? Vamos lá, vou trocar o slide aqui, que tem mais uma sugestão para a gente. Ô, Nobre, abre seu microfone e lê aí para mim, por favor. Quando paro meu trabalho para ouvir a sua opinião, perco meu tempo. Boa essa frase também, né, Onofre? Super empática. Assim, O que você falaria diferente? às vezes a gente aceita a opinião, às vezes a gente não aceita, né? Mas vamos lá, como você falaria essa frase de forma diferente? Conta para mim. Quando paro meu trabalho para ouvir a sua opinião, perco meu tempo. Quando... Agora bugou aqui minha cabeça. Tudo bem, se bugou, deixa. A gente passa para o próximo e depois você fala, não tem problema, tá tudo certo. Vamos Eu vou... lá, vou passar para a Ângela. Pensa aí, se você achar uma frase, você abre aqui e fala para a gente. Vai lá, Ângela. Toda vez que para o meu trabalho, a gente cria conexões e expandimos as possibilidades de crescimento. Muito, eu estou até com vergonha de colocar a minha sugestão depois. Vou nem falar mais nada. Já fiquei envergonhado, mas tudo bem. Obrigado, Ângela. Vou ouvir a Júlia agora. Júlia Silvestrin, vai lá. Boa noite, pessoal. Então, quando noite. paro o meu trabalho para ouvir sua opinião, posso ter novas perspectivas sobre o tema. Isso pode ser muito benéfico, dependendo, né, da função que a pessoa estiver fazendo ali. Muito, muito bom. Perfeito, perfeito. Vou trazer a minha sugestão, modesta sugestão. Todo feedback é valioso. Vou falar a ouvir minha. a opinião das pessoas. Agora vem na cabeça. Quando Vai lá, paro Paulo. para ouvir sua opinião, descubro que cada vez estou mais certo. Pode ser, pode ser. Muito bom. Cada um vai por uma perspectiva. Né? Olha só, a gente está pensando aqui em como a gente pode expandir. Né? Então, quando a gente fala de expansão, quando a gente tem, a Cláudia até colocou, tem um novo ponto de vista, né? Toda essa ideia é do quê? Será que é verdade que toda vez que eu paro para ouvir outra pessoa falar comigo, eu estou perdendo o meu tempo? Será que isso é verdade? Né? Claro, de novo, vamos lá. A gente pode ser que sim, pode ser que algumas vezes a pessoa vai vir lá falar uma coisa qualquer que não. Ok, mas será que a gente não tem, como vocês mesmos falaram, será que a gente não tem possibilidade de aprender diferente, de ouvir outras perspectivas, de entender de outra forma? Né? Então vamos lá. Deixa eu ver quando eu paro meu trabalho para ouvir sua opinião, tenho melhores resultados, somos muito bons juntos. Boa, Regiane. Vamos lá, mais uma.
Essa daqui quem nunca, né? Eu gosto quando sei que consigo fazer. Isso significa que quando não consegue fazer, não gosta. O que a gente pode trazer de sugestão aqui? Vai lá, Ângela, pode abrir o microfone e já falar. Eu gosto de todo desafio, independente se eu sei ou não fazer. E se eu não sei, é melhor ainda, porque daí a gente vai mais longe, cada vez mais longe. Boa, boa. Vamos lá. Quem está na fila aqui na sequência? Adriana. Eu gosto quando sei que posso aprender. Boa, tá vendo? Olha lá. Uma outra perspectiva. Quem mais? Vamos lá. Dá tempo de a gente trazer mais uma perspectiva aí antes de eu mudar a frase. Tem mais alguém? Se quiser, só o microfone, gente. Vanessa, você ia falar? Pode falar, vai aí. Só o microfone. Eu gosto quando sei que posso repassar o conhecimento adiante. Tá bem, olha lá. Muito bom. Muito bom. Deixa eu ver aqui alguma coisa no chat que eu sei que alguém escreveu que eu perdi aqui. Todos os novos desafios são oportunidades de aprendizado. Eu gosto quando sei, posso tentar fazer, tentando, já estou aprendendo. Eu gosto quando consigo fazer algo que antes não conseguia. Eu gosto de ser que posso compartilhar meu conhecimento. Muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos trazer mais uma sugestão aqui e mudar para a última frase. Aqui. Posso me arriscar mesmo que erre. Terei a oportunidade de aprender coisas novas. Faz sentido? Eu não tenho problema em correr o risco, né? Desde que eu aprenda. Né? O objetivo é, vou aprender, vou buscar uma nova forma. E vamos lá, para a última agora. Essa eu adoro. Vamos lá, quem que vai ler para mim? Adriana, acabou de aparecer, Adriana Mello. Acabou de aparecer aqui. Lê para a gente, vai. Por favor, pode ser? Quando alguém é promovido no trabalho, logo penso, lá vem ele se gabar. E aí, Adriana, é assim mesmo, de verdade? Ou não? O que você acha? Tem uma frase diferente aí ou não? Eu acho que não é sempre assim, depende sempre da pessoa, do quanto você conhece da pessoa, mas isso são outros fatores. Mas quando alguém é promovido no trabalho, eu logo quero saber o quanto ele se esforçou e o que eu posso aprender com ele. Boa, ótimo, ótimo. Vamos lá, Bianca Paiva, na sequência. Quando alguém é promovido no trabalho, eu logo penso que há uma oportunidade para mim crescer também. Boa, muito bom. Mais alguém? Deixa eu ver, temos aqui no chat alguma coisinha. Bianca, pode falar. Peraí, que acho que alguém abriu aqui o microfone. Deixa eu ver quem é. Alex, é isso? Alessandra, é. Alexandra, tá bom, vai lá. Quando alguém é promovido no trabalho, logo eu penso, fico feliz por ele, que legal. Eu não penso dessa forma aí não, de lá ver de se gabar, eu fico alegre junto com a pessoa, me alegro junto com ela, comemoro junto com ela. Bom, reconhecimento, isso aí. Vamos lembrar quem tinha mais alguém com a mão levantada, quem foi, abaixou, não, levanta de novo, não baixa a mão não. Vamos. Venha dizer. Eu. Vai lá, bora. Tá. Quando alguém é promovido no trabalho, logo penso, preciso fofocar com ele para saber qual foi a trajetória dele. Boa. Gostei do que frisou. Preciso fofocar, não é? Vou aprender, não, vou fofocar mesmo. Não tem que fofocar, porque aí acaba que tu quebrando o gelo, tu acaba vendo tanto formal quanto informalidade, né? Para saber se foi quem ou que não foi, para tu entender qual foi a trajetória. Às vezes é por indicação, sim, mas às vezes não é. Perfeito, boa, muito bom, muito bom. Vamos lá, vamos ouvir Gabriela e Vera na sequência. Vai lá, Gabi. Quando alguém é promovido no trabalho, logo penso, posso ser a próxima.
Oh, boa! Vai lá, Vera. Olha, de uma forma geral, em todos os trabalhos que eu estive, eu pensaria, foi mérito, foi por merecimento, realmente muito competente. Mas foi no meu último trabalho, sou obrigada a admitir que só era puxar saco que era promovido. Então, como disse a Bianca, vai fofocar para saber quem pode indicar você. Tá tudo bem. Vamos lá, gente. Vou trazer a última sugestão aqui. Opa, peraí, pulou. Quando alguém é promovido, penso, como posso me inspirar com o sucesso dele ou dela? Então, está muito conectado com o que vocês falaram. Né? E olha que interessante, a gente fez aqui... Tradução fofoca, né? Traduzir para fofoca, essa frase tua aí. É para fofoca, lógico. Eu não falei que eu adorei a parte da fofoca? Já vamos lá, vamos fofocar, vamos passar o tricô e vamos fazer um cachecolzinho de tricô aqui. Não é fofoca, gente, é um network, novas amizades. Claro, né? Adoro que vocês têm 1000 desculpas para a mesma coisa. Vocês vão arrumando, né? 1000 desculpas. Meu Deus, network desorganizado. Essa é nova. Vou começar a usar essa expressão. Gostei. Olha só, gente. Tudo que a gente fez aqui, um pequeno exercício, percebe? Né? De reflexão. Quantas vezes a gente não coloca as palavras totalmente pesadas, aquelas frases totalmente fechadas, né? E a gente fala, pra quê? E aí eu quero aproveitar, eu não sei aqui se vocês conhecem ou não, né, se alguém conhece, que faz a programação neurolinguística, mas como um treinador, um facilitador, um multiplicador também, né, deste formato aí de desenvolvimento, que eu costumo dizer, né, a programação neurolinguística, ela nada mais é, se muito resumidamente, do que você pensar em quais programações mentais que você tem, então tudo aquilo que você já tem registrado, né, dentro da sua mente, e como você vai trabalhar isso de forma a colocar uma linguagem mais assertiva, mais positiva, mais otimista. E o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, com esse exercício, nada mais é do que um processo de reprogramação neurolinguística. Você começa a trazer de forma diferente algumas falas. Só que o fato de você exercitar isso faz com que você também tenha que pensar de forma diferente. Não é só falar diferente, é pensar. E se você pensar diferente, você também começa a agir diferente. E aí eu vou trazer um exercício bem facinho aqui para vocês. Pense numa coisa. Quando a gente fala assim, nossa, o desafio de hoje, gente, vocês sabem que hoje tem desafio, né? Tem atividade liberada, não sabe? Todo mundo sabe, né? O desafio de hoje é bem difícil. Bem difícil. O que é a primeira coisa que aparece aí para vocês, na mente de vocês? Como que isso chega para vocês? Alguém consegue me descrever de forma visual? Quando a gente fala difícil, o que parece, assim? Qual seria uma imagem que retrataria? Vai lá, Ângela. A imagem é do cérebro expandindo. Explodindo. É porque a gente vai pensar e aquele repertório que a gente tinha vai ter que ser mais refinado e vamos ter que ter mais ferramentas para desenvolver a atividade. Tá, ok. Que mais? Eu vi que alguém falando aqui, cabeça doendo. Quando a gente fala que é difícil, que é muito difícil, alguém tem uma sensação de que parece que tem um muro, uma parede na sua frente?
alguma coisa te impedindo, ou uma grade, alguma coisa, você preso em algum lugar, assim? Alguém já pensou dessa forma? Eu penso assim que gera um certo bloqueio. Aí eu tenho que começar a pensar de outra maneira. Mas a princípio te dá um certo bloqueio. Pelo menos essa percepção que eu tenho com água difícil. Legal. Aquele famoso Legal, passo legal. atrás, né? Era exatamente aí que eu queria chegar. Na maior parte das vezes, quando a gente fala que uma coisa é difícil, a primeira associação que a gente vai fazer é do bloqueio. Tem algo que me bloqueia. Quantas vezes eu vi que alguém colocou aqui, vai me pedir a redação do Enem. Quantas vezes a gente pensa, né? Nossa, vou fazer o Enem, vou fazer uma prova, vou fazer... Não, bloqueou minha mente, nossa, travou tudo. Porque a gente entendeu que o difícil gera bloqueio. Agora, pensa só, se eu dissesse para vocês assim, gente, a atividade de hoje vai ser mais desafiadora, hein? Soa diferente? Traz uma certa leveza? Sabe por quê? Porque a nossa mente, ela entende que desafio pode ser superado. E desafio pode ser vencido. Sabe aquela coisa do, vou correr mais do que o meu coleguinha? Então eu vou conseguir ganhar. Hoje eu não ganhei, mas na próxima eu consigo. Né? Vou na academia e vou treinar um pouco mais, vou levantar um pouquinho mais de peso. Né? Vou fazer mais tempo de aeróbico, de esteira, de bicicleta. Né? Vou me desafiar a assistir uma série completa esse final de semana. Tudo isso é desafio. E o que eu quero dizer com você e para vocês com isso? Começa a exercitar essa mudança de palavra. Claro que em alguns momentos vai ser difícil mesmo. Não vai ser só um desafio. Não vai ser desafiador. Vai ser mais difícil. Mas tem coisas na vida, e muitas coisas na nossa vida, que são só um desafio. É só mais um desafio. É só mais um momento desafiador. Então, quando você começa a fazer esse exercício, vocês começam a perceber, e eu tenho certeza que quem fizer é garantia, eu garanto de verdade que vai funcionar. Você começa a trazer um pouco mais de leveza, um pouco mais de suavidade, até mesmo diminui o sofrimento com as coisas. Então, quando a gente fala, vou fazer uma coisa difícil, fala que você vai fazer uma coisa desafiadora. Porque o seu inconsciente vai dizer para você assim, vamos lá, que dá para ganhar, dá para acertar, dá para conseguir, dá para realizar. Né? Outra palavrinha que vocês usaram bastante aqui, que eu geralmente costumo falar, se for possível, troca. Em alguns momentos não, mas se for possível, troca. É a expressão, o verbo tentar. Geralmente, quando a gente fala, vou tentar te ligar, vou tentar marcar com você ainda essa semana, viu? Vou tentar limpar o guarda-roupa, arrumar meu guarda-roupa, limpar minha casa. 99% das vezes você não vai fazer, tá bom? Você só está se dando uma bela desculpa para dizer, eu até tentei, só não consegui. Percebe? Como a gente já fala dando a desculpa. Olha lá, a Bruna, adoro que as pessoas se entregam, gente. Eu amo isso. Eu vou até abrir aqui de novo. Cadê? Foi a Bruna, acho que foi a Bruna Thaís que escreveu dessa vez. Leu minha mente. Então, é sobre isso. Né? Ai, nossa, eu vou tirar o final de semana porque eu vou tentar deixar a casa arrumadinha. Gente, você pode esquecer. Segunda-feira a casa vai estar uma bagunça, você não vai ter feito nada, vai ter ficado olhando o celular o tempo inteiro, maratonando série, foi sair pro pagode, pro samba, pro rock, seja lá para onde foi. Por quê? Que você já deu uma bela desculpa. Ai, mas eu tentei. Bruna Santos, eu vou tentar te ligar ainda hoje, tá?
Pode ficar esperando, eu não vou ligar. É tudo mentira, não vou ligar. Eu só falei isso para você acreditar que eu ia ligar. E aí você já sabe, você vai fingir que acredita e eu finjo que você acreditou e tá tudo certo. Então, de novo, é um exercício que a gente pode... Claro que às vezes a gente vai tentar fazer algumas coisas e não vai conseguir. Né? Óbvio. Poxa, eu tentei consertar o chuveiro, não deu certo. Descobri que eu não tinha habilidade para consertar o chuveiro. É mais fácil comprar outro ou chamar alguém que saiba fazer. Ótimo. Isso foi uma tentativa. Mas isso foi uma tentativa que você entrou em ação e realizou. Não uma tentativa que você fingiu que ia fazer e não fez nada. Então, assim, é muito importante a gente começar a fazer esses exercícios. E aí tem outras milhares de expressões, mas é começar esse processo. Né? É a mesma coisa que falar assim, nunca foi assim, sempre foi assim. Gente, nunca e sempre é tanto tempo, mas é tanto tempo que a gente não consegue nem contar. Só que tudo isso que eu acabei de falar, com base na programação neurolinguística, nos leva para que tipo de mentalidade? A mentalidade fixa. Que é aquela que nos fecha dentro de um quadradinho, dentro de uma caixinha, e que a gente não sai. Quantas vezes vocês já devem ter falado, eu já fiz isso várias vezes. Quer ver? Vou pegar alguém aqui de exemplo. Deixa eu ver quem... Hoje eu não vou pegar o Pedro, porque o Pedro eu já sacaneei na aula passada, no encontro passado, ele vai ficar chateado comigo. Então não vou usar o Pedro. O Caula também já foi bastante, deixa eu ver. A Rosângela. Ah, tô vendo a Rosângela aqui, tá meio perdida aqui no meio do caminho. Rosângela, você consegue abrir seu microfone? Oi. Consegui. Me fala só para mim, tá? Conversa minha e sua, ninguém vai nos ouvir. Certo. Só nós. Já teve alguma vez que você respondeu assim para alguém? Pode ser pai, mãe, filho, marido, não sei, qualquer pessoa. Aí, eu faço desse jeito porque sempre foi assim. Já, com certeza. Agora me fala uma coisa. Dava para fazer diferente? Dava. A gente arruma Podia essa ser. desculpa, né, para fazer, de repente, quando deu errado, aí a gente fala, mas sempre foi assim, né? Então, dava para fazer do jeito que o coleguinha tinha sugerido, por exemplo? É. Geralmente, quando a gente quer que seja do nosso jeito, a gente fala isso, né? Perfeito. E quando a gente não quer aceitar, né, a opinião do outro, aí a gente fala, mas sempre foi assim, todo mundo faz assim, por que eu não posso fazer assim? Exato, exato. Então, obrigado, Rosângela. E obrigado pela sinceridade. Gente, isso é um grande exemplo de mentalidade fixa. Né? Porque a Rosângela, inclusive, ela conseguiu trazer a resposta completa. Né? Quando a gente não quer aceitar do outro, quando a gente não quer fazer do jeito diferente, quando a gente quer fazer só do nosso jeito, a gente vai lá e dá essa boa desculpa. Ah, mas sempre foi assim. Imagina! Nunca fiz do outro jeito. Só que isso nos priva. Isso nos coloca dentro de lugares que nos atrapalham, tá? Ao longo da vida. E na vida profissional, geralmente é o que mais nos atrapalha. Principalmente nos dias atuais, no momento atual que a gente vive, de muita mudança, de muita transformação, de muitos formatos diferentes, de muitas formas de pensar diferentes. Então, o que eu quero trazer aqui para a gente finalizar o texto, e aí, com o texto, falei errado, perdão, e a gente trazer a orientação aqui que eu preciso trazer para vocês prestem atenção em todos esses processos que a gente acabou de falar aqui, que realmente faz sentido. O que você pode fazer diferente? Como você pode mudar, né?
coisas na sua vida, na sua fala, no seu jeito de ser, no seu jeito de pensar, e talvez até ampliar esse processo olhando para o seu arredor, para os arredores. Quem está próximo de mim? O que as pessoas fazem? De que jeito que as pessoas fazem? Um grande exemplo de mentalidade de crescimento, gente, é a quantidade de pessoas que se tornaram influencers na internet. Porque às vezes a gente encontra pessoas falando do mesmo assunto de 50 formas diferentes. E aí um fala de um jeito, outro fala do outro conversa disso, conversa... mas o assunto é o mesmo. O tema central era o mesmo. Só que essas pessoas, elas se colocam, elas se predispõem a pensar de forma diferente, a agir de forma diferente. Isso é a mentalidade de crescimento. Faz sentido, pessoas? Ficou claro isso para vocês? Deu para a gente fechar aí todo um contexto? Que bom, fico muito feliz. Então, bora lá. Deixa eu trazer aqui uma orientação enquanto a gente vai partindo aí para os minutinhos finais e já vamos fazer a foto. Pessoal, seguinte, hoje é o último encontro que a gente tem com temas de toda a jornada. Tá? Então, a gente passou 3 semanas falando sobre temas distintos. Então, hoje, a gente libera mais 2 desafios, que já devem, inclusive, estar liberados aí para vocês. E aí a gente completa todos os desafios com base nos temas. Na próxima semana, na quarta-feira, então vamos lá. Primeiro de tudo, semana que vem a gente só tem encontro na quarta-feira. Na quinta a gente não tem encontro. Tudo bem? Por que a gente só tem encontro na quarta? Porque na quarta-feira eu vou explicar exatamente passo a passo de como vocês vão fazer a atividade final obrigatória. Bem? Então a gente vai ter um encontro inteiro, talvez ele até acabe um pouquinho mais cedo, mas eu não posso garantir, a gente mantém o horário das 18 às 19h30, mas a gente vai ter um encontro inteiro para falar sobre a última atividade, que chama-se Meu Caminho. Então, se vocês olharem naquele calendário lá, que a gente colocou um cronograma lá no começo, vai ter lá, dia do encontro vai ser Meu Caminho. Meu Caminho é a atividade final, é uma atividade obrigatória. Então, além do status Boulder, pleno ou sênior, precisa entregar essa atividade para concluir a jornada. Ah, meu status ficou sênior, 100% em tudo. Não entregou a atividade? Não conclui a jornada, não recebe o certificado e não avança para a próxima etapa, no próximo módulo ou próxima jornada, como a gente chama. Ok? Então, assim, um ponto importantíssimo agora. Quem não conseguir entregar a atividade, as atividades dessa semana, pode ficar com o status júnior. Ficar com o status júnior nem precisa fazer a atividade final, porque não vai concluir, mesmo entregando o Meu Caminho. Então, são 2 condições. Entregar o Meu Caminho e estar com o status, no mínimo, pleno. Então, tem que ter o status pleno ou sênior para acabar. Tudo bem? Ficou claro isso para vocês? Então, próxima semana, a gente tem encontro. O encontro vai ser só na quarta-feira. Aí, na quarta-feira, a gente vai falar para todo mundo como que funciona, tudo direitinho. E provavelmente já na quarta-feira vocês recebam o status de vocês. Tá? Se não ficar disponível na quarta, vai ficar disponível na quinta. Tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Na terça-feira,
a gente vai disponibilizar de novo o link do desafio, do diagnóstico de felicidade, que foi aquela primeira atividade que vocês fizeram logo que vocês chegaram aqui no Monte, que era um diagnóstico de felicidade, que saiu lá o resultado. A gente vai disponibilizar na terça-feira para vocês. Então, vocês vão fazer o diagnóstico de felicidade para vocês terem um comparativo de como vocês chegaram e como vocês estão finalizando esse processo. Tudo bem? Recados dados, hora da foto, vamos abrir câmera. O diagnóstico de felicidade a gente vai deixar disponível provavelmente uns 2 dias, tá? Mas na terça-feira a gente avisa quanto tempo vai ficar disponível para vocês. Então, bora lá, galerinha! Olha, tem gente nova abrindo câmera, que eu não tinha visto ainda. Olha só! Espera aí, deixa eu só fazer um ajuste aqui, que a Ana até deu uma sugestão na aula passada. E eu vou fazer isso. Vai aparecer mais gente. Muito bem. Vamos lá, galera. Vou tirar foto, sorriso inteligente, olhando para a câmera, sorrisão. Espera aí que vai aparecer mais uma pessoinha aqui que está abrindo a câmera agora. Só um segundinho. Muito bem, bora lá. No 3, hein, gente? 1, 2, 3, sorrisão. Vamos lá, vou fazer mais uma. Que eu vi que abriu mais algumas câmeras aqui. Segura aí, fica todo mundo aí com emoção. Aqui, peraí. Cadê? Agora sim, vamos lá. De novo. 1, 2, 3, sorrisão. Muito bom. Galerinha, obrigado, ótima noite, fiquem bem, bom final de semana, façam as atividades. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fala, pessoal, boa noite. Boa noite, fiquem bem. Tchau, tchau, gente. Boa noite a todos. Boa noite, obrigado, fiquem bem, bom descanso.